Pô, eu acho que é a escrita mais fácil que eu li do Stephen King até hoje. Ei, bem-vindos ao Contracapa, meu nome é Felipe, autor de O Reino em Ruínas, que o livro está neste momento com apoio ativo no Catarse. Significaria o mundo pra mim se você pudesse ir lá apoiar. E hoje é mais um vídeo de resenha. Resenharei pra vocês Novembro de 63, escrito por Stephen King. E, puta, eu li já, né, algumas coisas do Stephen King, eu li Salem, eu li Joyland, Outsider, Os Olhos de Dragão, O Pistoleiro e agora o Novembro de 63. E, puta, essa foi a escrita disparada mais fluida do Stephen King. E a história voa de tão interessante que ele faz ser. A gente tá em 2011, então a gente acompanha Jake Eppins, que é um professor de inglês. E em uma das salas dele, ele acompanha pessoas com incapacidade mental. Numa dessas redações que ele pediu, ele leu sobre a história de um dos alunos dele, que já é um faxineiro dessa universidade que ele ensina, dessa escola que ele ensina. E ele fica muito abalado com essa história, porque ele conta que quando ele era criança, o pai invadiu a casa dele, matou a mãe, os seus irmãos, e ele ficou machucado o suficiente para ter, né, essa incapacidade mental. O professor ficou muito abalado e um dia ele estava comendo num restaurante, numa lanchonete, que ele conhece o dono. E o dono, que no dia anterior estava super bem, nesse dia ele tá super mal, com câncer já terminal. E ele fala, porra, o que aconteceu? O que tá acontecendo? Por que você tá... Ontem você tava super bem, hoje você tá super mal. E aí esse dono da lanchonete chamou o Jake para compartilhar uma informação que só ele sabe, que na sua despensa ele tem uma passagem que leva para 1958. E aí, né, essa coisa super irreal, o Jake lembra da redação do aluno dele e fala, pô, se isso é verdade mesmo, né, se isso acontece mesmo, se eu volto naquele tempo, eu vou tentar impedir o meu aluno de sofrer, né, o que a família dele sofreu. Uma vez que ele está convencido, o Al, o dono da lanchonete, convence ele a impedir o assassinato do JFK, que aconteceu no Texas em 1963. E aí que a nossa história começa. Pareceu que eu falei um monte de história já, né? Mas é a partir daí que a nossa história começa. E puta, o Stephen King, ele... 700 páginas de livro, ele consegue fazer a leitura ser muito fácil, ser uma leitura bastante acessível, ele consegue fazer a gente se importar com o personagem. E tem uma peculiaridade que, quando o cara volta no tempo, quando ele volta para nossa realidade, né, o que ele tiver feito lá, talvez tenha acontecido aqui, não sei, mas tem um porém que toda vez que ele volta, isso é uma das regras do Al que ele fala no começo, então é a premissa do livro, toda vez que ele volta para o passado, ele tem que recomeçar do zero. Toda vez que ele volta para o passado é 58, então não é que ele vai até 63 e depois ele volta para o 63, sabe? E isso cria uma expectativa na gente tensa, assim, porque, pô, se der, qualquer merda que der, e ele tiver que voltar pra nossa realidade, se ele voltar pra lá, ele vai ter que recomeçar do zero. A gente fala, mano, não pode. Me lembrou, sabe o que? Me lembrou aqueles videogames na época que não dava pra dar save em todo lugar. Você fala, porra, eu salvei já faz umas 4 horas. Se eu morrer aqui, puta, fodeu. É mais ou menos assim que eu me senti. Então existe aquela tensão por trás de cada ação que ele vai fazendo, né? Se não der certo o que ele quer fazer, e aí o que ele vai fazer? Ele vai seguir o jogo ou ele vai ter que voltar para recomeçar do zero? Então é bastante tenso. O Jake, em determinado momento, né? Como eu falei, o assassinato do JFK foi em 63, né? Novembro de 63 é o nome do livro. E ele volta para 58, então existe um tempo aí, né? Então ele começa a viver no passado, em algum momento, que o livro dá meio que a cadência do livro meio que desce um pouco, mas isso não impede de você aproveitar bastante a sua história. Dos livros do Stephen King, essa foi a escrita menos truncada, eu acho que já falei isso algumas vezes aqui nesse vídeo, mas eu gosto de ressaltar porque foi uma surpresa muito grande para mim. Os livros do começo, né, da carreira do Stephen King, e do começo eu digo na minha cabeça de não tão conhecedor, né, então por exemplo, O Pistoleiro, Salem, esses livros, apesar de serem muito bons, tem momentos que você fala, nossa, mas, né, bora, vamos, progresso na história. E o Novembro de 63 é diferente, é tipo, nossa, o que vai acontecer? É mesmo aconteceu isso? Puta, e agora? Ixi, aconteceu isso, aconteceu aquilo? Como a gente já sabe qual que é o objetivo do nosso protagonista,
Tudo que acontece na história é tensão para saber se ele vai conseguir ou não vai conseguir chegar naquele objetivo. É uma forma diferente de... Sabe livro fantástico que tem jornada, né? A gente precisa chegar na Monte do Perdição. Toda a jornada se caminha para eles chegarem na Monte da Perdição e o Frodo jogar lá o anel. Aqui é diferente, mas é semelhante à nossa expectativa, porque ele tem que fazer aquela coisa que ele tem que fazer em determinado lugar, em determinado horário, e a gente vai, né, crescendo com ele, né, vendo o progresso dele para chegar exatamente naquele horário. E aí tem relacionamento, tem pessoas confusas sobre ele, ele tem que lidar com essa dualidade de tipo, ele mora em 2011, vive a vida inteira, ele vai para final de década de 50, começo de 60. O que ele pode fazer? O que ele não pode fazer? Então existe toda essa... É como se a gente conhecesse um mundo completamente diferente do nosso. Só que é um mundo que já existiu aqui na nossa realidade, que a gente nunca conheceu, ou já faz muito tempo que quase que a gente não lembra. Digo isso pelo menos do meu público aqui do canal, que eu sei que é 34 para baixo. A grande maioria, né? Não todo mundo. E esse livro do Stephen King, apesar do Stephen King ser famoso por contar histórias de terror, né, de horror, esse livro é um livro de ficção científica, porque viagem no tempo, apesar de não ter nada necessariamente tecnológico, é científico, viagem no tempo é científico. Um dos livros que eu mais gosto de ficção científica é Kindred, da Octavia E. Butler, que é de viagem no tempo também e também não tem nada de tecnológico. Então, se você gosta do Stephen King, se você gosta de ficção científica que envolve viagem no tempo e tá entusiasmado ou entusiasmada para pegar um calhamação, puta, Novembro de 63 é o que você tá pedindo aí, porque é muito bom mesmo e te envolve bastante na história. Então, o Reino em Ruínas, só para lembrar que está com o projeto ativo no Catarse, significaria o mundo para mim se você pudesse apoiar. Enquanto isso, você já leu Novembro de 63, gostou, não gostou, por quê, por quê? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero ver você no próximo.